Presidente, de um modo geral, qual o balanço que você faz em 2021? 2021, um ano ainda marcado fortemente pela pandemia, e isso teve reflexo em todos os segmentos, no futebol não foi diferente, né? Eu avalio positivo. Nós conquistamos título estadual, na realidade, o bicampeonato maranhense, e com isso asseguramos uma vaga na Copa do Brasil e na fase de grupo da Copa do Nordeste, competição onde nós já fomos campeão em 2018. Fizemos uma Série B, a mais difícil dos últimos anos e que eu tenho conhecimento, com 6 clubes que já foram campeões da Série A, né? Goiás, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Curitiba, equipes grandes, onde todo mundo, aqui no Maranhão, principalmente a imprensa, dizia que o Sampaio era forte candidato ao rebaixamento. Nós fizemos o grande primeiro turno, terminamos as 19 primeiras rodadas em 5º lugar, tivemos uma caída no segundo turno, e essa caída se refletiu na nossa posição final, que não diz o que foi a atuação do Sampaio na competição. Nós terminamos em 15º, foi a pior colocação que nós tivemos em todo o campeonato. Antes nós tivemos, ao término de cada rodada, no máximo em 12º lugar, e no jogo final contra o Avaí, nós estávamos, quando fizemos 1-0 em 9º lugar, aí o Bruce fez um gol, passou, nós passamos para 10º. Nós atingimos o objetivo, que era permanecer na Série B, e já começamos o planejamento. Tenho visto muitas pessoas falarem da imprensa, é preciso conversar. Nós já estamos conversando com os jogadores há 20 dias, né? Eu já conversei com o Brigatti para acertar a situação para o ano que vem, em termos de definição da comissão técnica, em termos de definição de elenco. Então eu avalio o ano como positivo, né? O Sampaio manteve a hegemonia no futebol maranhense, e nós conseguimos fazer uma Série B, eu diria, muito boa, né? Se você avaliar que até umas 8, 10 rodadas antes nós tínhamos chance de subir, considerar também que o Sampaio tem a menor folha, e isso aqui eu não estou reclamando, eu estou pontuando, porque essa gestão do Sampaio tem uma coisa que eu chamo de responsabilidade financeira e fiscal. Nós fomos atrasar salário agora no último mês, né? Nós estamos hoje 19 dias atrasados e vamos pagar essa semana. Se você considerar as receitas que o Sampaio teve e o que poderia ter, que a pandemia prejudicou, nós tivemos um ano positivo. Certo. Presidente, você falou em planejamento. Do planejamento, o que o torcedor pode esperar para 2022? Geralmente o torcedor ele sempre cobra uma base, manter uma base do time. Você falou que já vem conversando com alguns jogadores há 20 dias. Você pode já adiantar para a gente o que você tem de planejamento? Não posso. Ainda há pouco, vocês estão esperando aqui, já umas 2 horas, 3 horas, eu estava em reunião com o Brigatti, com o analista de desempenho, o Henrique, né, e com o nosso gerente de futebol executivo, o Pedro, e já a gente colocando os pingos dos is. Nós estamos com 15 jogadores fechados, nós vamos manter a base, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que o torcedor cobra, mas o torcedor ele tem que se fazer presente. O Campeonato Maranhense são 3 meses de uma competição deficitária, onde o Sampaio tem a obrigação de ser campeão e onde você paga para jogar, né? Mas eu, antes dessa eleição, eu prometi que esse ano nós teríamos um time forte desde o começo do ano. Não vou dizer time da Série B, porque no futebol nós lidamos com muitas variáveis. Eu posso te citar vários casos aqui. Por exemplo, o Jackson, ano passado, foi um jogador que fez muito gol. Esse ano ele não conseguiu
reeditar as atuações, mas é bom jogador, então o futebol sempre tem esse condicionante, mas nós estamos com o planejamento pronto e o grande desafio, eu continuo dizendo que é do presidente Sérgio Frota, qual seja de trazer recurso e trazer investimento no futebol que não tem. Eu vou te fazer uma pergunta, pegue o Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, os 4 primeiros estados vindo do norte, só tem o Sampaio na Série B. Amazonas, o Manaus não subiu, no Pará o Remo caiu, Paysandu não subiu, no Piauí o Altos não subiu, e aqui os outros clubes que nós temos é Série D, de dado. Eu não falo isso para pontuar, nem para dizer que o Sampaio é melhor. Eu falo isso para dizer que as condições de contorno do futebol maranhense, se eu for contar com receita de sócio torcedor, se eu for contar com receita de jogos, nós não podemos fazer um time forte no primeiro semestre, mas nós vamos fazer, né? E estamos começando mantendo a base do que foi feito esse ano e de acordo com o relatório da comissão técnica do que nós vimos dos jogos, os jogadores que deram certo, nós vamos manter. Até agora nós temos conseguido negociar com todos, né? E para isso eu estou contando com o auxílio do Pérez, que além de diretor jurídico, já faz essa negociação. Certo. O nome você não pode adiantar? Posso. Luiz Daniel já está acertado para o ano que vem. O Maurício, que é volante, mas jogou de lateral direito, continua. Nós ajustamos o salário dele, né? Melhoramos. O Alan Godoy, que era um zagueiro que tinha várias propostas, nós seguramos nisso o Júnior, que já estava indo para São Paulo. Volta o João Vitor, que já está recuperado, né? Teve uma lesão de cruzado, um jogador que já disputou o Campeonato Brasileiro da Série C e começou a Série B com a gente. O Ferreira nós conseguimos manter, o Eloy também, e o Pimentinho, né? Além disso, nós temos o Gabriel Popó, que continua conosco, o Gui Campano, o Ian, que vai passar por uma cirurgia, coisa simples, né, de menisco. Então, nós temos aí 15, 16 jogadores e temos uns 8, 10 nomes. E eu espero fechar isso quanto antes para liberar o pessoal nesse final de ano e começar a trabalhar, porque nós vamos começar a temporada talvez ainda em dezembro. Certo. Presidente, em uma das suas falas, você fala muito que o seu sonho, o seu desejo, desde sempre, é que o Sampaio chegue no ano do centenário de 2023 na elite do futebol brasileiro. O que o Sérgio Frota, juntamente com a administração, vem planejando aí a longo prazo para a gente conseguir esse grande êxito, que vai ser com chave de ouro, né? No ano do centenário. Eu não estou prometendo pro ano do centenário, não. Eu estou prometendo esse ano, de 2022. Claro. Eu sei que ficaram times fortes, como o Cruzeiro, como o Vasco, Guarani de Campinas, vai cair, Chapecoense já caiu, o Grêmio pode cair. Mas futebol hoje não tem muito mistério. E você disse o seguinte, na elite nós já estamos. Nós estamos jogando no campeonato com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo, com o Curitiba, com o Goiás, com o Guarani de Campinas, com o Ponte Preta, com o Vitória. O Vitória tem no seu CT um estádio, o Barradão, um time que é recordista de título da Copa do Nordeste, juntamente com o Bahia, e hoje está na Série C. Com uma folha muito boa do Sampaio, como o Remo. Eu quis trazer 3 jogadores que estavam no Remo, o Vitor Andrade, o G2, e não consegui, o financeiro pagava, quanto é que ele pagava para o Felipe Conceição? E nós, com a folha mais barata da Série B, mas presidente, ele tem que falar isso? Tem que falar, porque nós estamos inseridos no contexto do futebol maranhense e as condições de contorno são do futebol maranhense. Então, para você ter ideia, o Sampaio hoje está na melhor colocação de toda a história do futebol maranhense de um time, no ranking nacional de clube, 33º, e ano que vem nós vamos subir. É uma posição, mas nós vamos para 32º. Né? Então, o grande desafio é do comando do Sampaio, é meu, em trazer investidores, e nós estamos fazendo isso, já estamos com conversações adiantadas,
né? O Sampaio hoje é um clube equilibrado e saneado financeiramente, é um clube que tem credibilidade e ano que vem nós temos um calendário atraente, a saber, o Campeonato Maranhense, que é deficitário, mas é importante, você manter essa hegemonia. Em 14 anos nós tivemos 7 títulos e 5 vice-campeonatos, né? Somos atual bicampeão e o desejo é começar com o título do Campeonato Maranhense, sendo tricampeão, é ir até a final da Copa do Nordeste, onde nós já fomos campeões, enfrentando 3 times da Série A, e na Copa do Brasil, por que não, numas oitava, quarta de final? Não tem, o CRB fez essa grande campanha na Série B, porque foi até a quarta, quinta fase da Copa do Brasil, onde nós tivemos a infelicidade de sair na primeira competição. Então eu pontuei isso aqui para o Brigatti, para o Pedro, né, que nós precisamos começar o ano bem, e isso significa passar de fase da Copa do Brasil, não só na primeira fase, e muito bem na Copa do Nordeste, já que nós somos o único representante do futebol maranhense na fase de grupos. E o futebol não se faz sem dinheiro, né? O Sampaio foi ter problemas agora, 19 dias de atraso, e você viu o time fazendo greve como a Ponte Preta, como o Avaí, que subiu com 3 meses de salário atrasado. Isso mostra que nós temos responsabilidade. Para lhe dar uma informação, eu estava pegando com o Pérez, na sexta-feira, nós pagamos mais de 1.700.000 de passivo trabalhista de administrações passadas. Esse ano no Sampaio Corrêa. Imagine se nós tivéssemos utilizado 1.700.000 para melhorar a infraestrutura que nós temos hoje. A melhor infraestrutura que um time de futebol maranhense já teve. Você pode pesquisar, se eu estou lhe falando, estou mentindo, falando mentira, não. É a melhor estrutura que um time maranhense já teve. Já teve na Série B. Temos estrutura de Série B e nós vamos tentar e fazer tudo. E para isso eu convoco o grande universo tricolor, é o grande ativo que o Sampaio tem, a sua torcida, mas ela tem que se fazer presente, não só nos momentos bons, mas também nos momentos que se faz necessário, né? O apoio. E aqui eu queria abrir um parênteses e dizer que me causou espécie. O Sampaio nunca esteve em zona de rebaixamento. A pior colocação do Sampaio foi a final, em função de uma arbitragem que foi direcionada, eu não tenho dúvida, e eu estou dizendo isso aqui publicamente, né? E a imprensa maranhense falava que o Sampaio tinha a chance de cair. Eu não sei quem é matemático, quem entende de probabilidade, mas isso aí não me causa surpresa, porque em 2015 nós fomos 8º na Série B e o Ceará foi 16º, e o Ceará passou mais de 16 rodadas no Z4. E a imprensa abraçou e a torcida abraçou. E nós, quando fomos rebaixados nas 2 ocasiões, nas 3 ocasiões, a imprensa já pregoava com bastante antecedência o rebaixamento do Sampaio, e a torcida não nos apoiou. Então eu quero dizer que me causa espécie, mas aqueles que fazem oposição vão ter que, de novo, se quiserem ver um jogo na televisão do Campeonato Brasileiro, ver o jogo do Sampaio Corrêa. Presidente, a gente voltou agora com a base. Fizemos bons jogos, se você está acompanhando, fica aqui no profissional, quando pensa que não, o homem já está lá no Deusinho Santos, lá acompanhando a garotada. Surgiu aí grupos, blogs e até mesmo rádios daqui que a gente poderia participar da Copinha tendo um convite. Realmente chegou isso para o Sampaio? Não, chegou um convite porque o Sampaio hoje é um time que tem credibilidade a nível nacional. O Sampaio é 33º do ranking, na frente de muitos clubes. Por exemplo, hoje o Sampaio é o 8º clube do Nordeste, pelo ranking. Inclusive, a Copa do Nordeste tem 4 potes. O primeiro são os clubes da Série A, né? A saber, o Bahia, o Sport, que está caindo, Fortaleza, Ceará. E no segundo está o Sampaio Corrêa, né? Na frente de grandes equipes do Nordeste, CRB, CSA, na frente do Náutico. E houve o convite, eu estou avaliando, né? Você citou o trabalho da base, eu não tenho dúvidas que a base é fundamental em qualquer clube, né? Se você pensar em termos de futuro. Bom, presidente, por que não foi
implementar. Primeiro que eu acabei de dizer no início da nossa conversa que nós passamos por 2 anos de pandemia, que além de levar muitas pessoas, né, acabou com a economia em todos os setores e no futebol principalmente. Nós tivemos a ausência do torcedor, que é o grande protagonista do futebol, e nós ativamos a base. Eu tive problema também com o profissional aqui, pessoas que eu confiei e que não devia ter confiado na base do Sampaio. Então nós reativamos, começamos a Copa do Nordeste, que nós temos pelo ranking, não disputamos o Campeonato Maranhense, mas fomos para uma pré-Copa do Nordeste, passamos pela América de Natal, fizemos 3 jogos e perdemos o primeiro por 1-0 para o Floresta, que tem uma estrutura grande. E hoje em dia eu vejo conversar muito a tradição. Qual a tradição do Cuiabá? Qual a tradição do Bragantino? Futebol hoje depende muito de recurso, de dinheiro. Eu não tenho dúvida que se a gente tivesse em outro estado, talvez o Sampaio já estivesse na Série A. Mas, bom, considerando isso aí, nós fizemos um jogo com o Sport, não sei se o Sport trouxe o time titular, mas nós já tivemos uma vitória. Vou ter uma reunião com o Sandor, que está responsável pela base, para a gente corrigir rumos, né? E você pode ter certeza que o Sampaio, em 2022, nós já começamos esse ano com o Sub-19, Sub-17, nós vamos até o Sub-15 e vamos montar a escolinha aqui. Não só a escolinha de futebol, mas também o Parque Aquático está pronto, a escolinha de natação. Tá certo. Presidente, para a gente encerrar, eu queria que você falasse agora diretamente para o sócio-torcedor, a torcida de Sampaio em si. Que você desse aquele recado, a gente sempre vem batendo na tecla, precisamos de ajuda. Você sempre fala que tem muitos outros estados aí que a gente vê o feedback dos outros torcedores, principalmente daqui do nosso vizinho, Belém do Pará, que muito dele fala: eu queria o presidente lá do Sampaio, lá no Remo, eu queria o presidente do Sampaio no Paysandu, que o homem consegue fazer milagre sem dinheiro. Eu queria que você desse um recado para a nossa torcida, para ela ser mais presente, mais... Não, o Sampaio tem uma torcida imensa e uma torcida que ela tem que acreditar mais no time, tem que acreditar mais no trabalho que está sendo feito aqui ao longo de 14 anos. Né? Eu não vou dizer isso, eu já disse várias vezes, nós assumimos um time em situação pior do que está o nosso maior rival aqui. Então, 3 meses de salário atrasado, eu assumi com 4 meses de salário atrasado. O Sampaio não tinha conta em banco, o Sampaio não tinha campo para treinar, o Sampaio, estão falando 38, 40 mil, a conta do Sampaio era 78 mil de energia elétrica, para você ter ideia, e nós fomos lá, negociamos. O Sampaio hoje, você vê a estrutura que nós temos, não tem nada demais, é mais uma estrutura funcional, e você, torcedor do Sampaio, no universo que eu me incluo, porque se eu estou na presidência é porque eu sou um torcedor apaixonado pela Bolívia querida, você tem que participar desse processo. Eu disse isso, vou para o meu último mandato, mas vou consciente, primeiro, do que nós caminhamos de 2007 até agora. Né? Nós vamos começar o ano já tendo hoje 15, 16 jogadores, tem mais uns 4, 5 para conversar, vamos falar com o Jackson, vamos falar com o Ciel, vamos falar com o Paulo Sérgio. Né? Houve interesse por parte do clube, de acordo com os relatórios que estão recebendo. Então a mensagem que eu deixo para o torcedor é essa: a minha motivação é talvez até maior do que quando nós assumimos o Sampaio em 2007. Né? Sou muito questionado por esse tempo no Sampaio, e quero dizer que se alguém pensa que vai resolver o problema do futebol maranhense de uma hora para outra, está enganado. Eu lhe faço uma pergunta para vocês 3. Quem são os grandes clubes de futebol maranhense? Sampaio está na Série B do Brasileiro e não correu o risco de cair. A imprensa pode achar, acha o que quiser, né? Mas nós não corremos risco. Eu nunca me preocupei com rebaixamento, a verdade é essa. Houve mudança de direção, houve quando eu achei que o comando técnico já não poderia me dar resposta. Mas nós não corremos risco. O Maranhão é um grande clube, demolidor de cartaz, está na Série B do Maranhense. O Imperatriz, um grande clube, Cavalo de Aço, está na Série B do Maranhense. O nosso rival, o Motoclube, um grande clube. O presidente que assumiu falou das dificuldades que ele vai ter, inclusive diminuir a folha. Nós vamos manter essa equipe
e reforçá-la para começar o ano. Olha o que eu estou falando, para disputar o Maranhense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. Isso não tem mágica, isso tem trabalho, isso tem dedicação, isso tem visão de mercado, que nós temos que ter. Nós precisamos trazer recursos. E esses recursos eu tenho certeza que vão ser muito difíceis a gente trazer aqui no Maranhão. Por isso nós estamos fazendo uma negociação fora. Agora, agradeço muito ao sócio-torcedor que esteve presente conosco ano passado na pandemia, esse ano, e agora continua, né? Tenho certeza que o marketing do Sampaio evoluiu muito e nós haveremos de evoluir mais ainda. E se nós quisermos um Sampaio forte, nós temos que participar. Outra coisa, comecei com o Pérez já há uns 2 meses a reforma do Estatuto do Sampaio, e outro dia eu vi na mídia esportiva, o Sampaio não tem transparência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais são os critérios de transparência? E eu queria dar uma informação para o torcedor que não sabe, e para alguém da imprensa, alguns da imprensa que também não sabe. Hoje, todos os clubes da Série A, os 20, e os clubes da Série B, são fiscalizados pela CBF. No que se refere à contabilidade, no que se refere a pagamento de contrato, você viu aí o time sendo suspenso porque não pagou jogador tal com dívida. O Sampaio não teve isso. Nós temos certos procedimentos que foram instalados no futebol brasileiro, a saber, a governança, né? O fair play financeiro. E o Sampaio está tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, as normas e as leis, as normas do Sampaio são estabelecidas pelo Estatuto, que nós estamos reformando. Presidente, por que não foi feito isso ao longo de 14 anos? O Sampaio não tinha nem registro de ata. O ex-presidente Manuel Ribeiro, que foi um grande presidente, não tinha registrado as eleições do Sampaio. Essa eleição aqui já está no cartório para ser registrada. Então, eu queria dizer isso. Nós publicamos o que tem que ser publicado de acordo com a norma, e a norma do Sampaio hoje é estabelecida pelo Estatuto. Me cobra uma democratização do clube, nós vamos chegar lá fazendo uma reforma no Estatuto, adequando ele às novas leis esportivas e ao Código Civil, né? E eu não tenho dúvida que hoje o Sampaio, no momento em que é aprovado a SAF, a saber, a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, o Sampaio é um clube atraente sob o ponto de vista de investimento, de atrair investimento. Você, como investidor, você ia investir num time que está na Série B, está na Série C, está na Série D, um time que está com problema, um time que tem regularidade fiscal. Então, nós sabemos que chegou o momento, nós já estamos colhendo. O Sampaio tem 15 títulos nessa administração, são 7 estaduais, Copa do Nordeste, um brasileiro, 2 vice-brasileiros. Bom, todo mundo sabe isso aí, de cor e salteado, mas muito nós haveremos de andar, né? E vamos andar. Desses 2 últimos anos, nós vamos criar mecanismos no Sampaio, pela reforma do Estatuto, para que nenhuma futura gestão temerária possa fazer o Sampaio regredir, como vários clubes do futebol brasileiro. Não preciso citar. Está aí o Joinville, está aí o Santa Cruz, com uma torcida, com um estádio, foi de Série A para Série B, Série C, Série D. E me questionaram muito que o Sampaio subiu, caiu, nós subimos em 2014, 13, passamos em 2014, 2015, 16 na B, caímos e voltamos no outro ano. O Remo, que tem muito mais sócio-torcedor, o Paysandu não conseguiu subir, o Remo subiu e caiu, né? O Confiança subiu e caiu. Das 4 equipes que subiram da Série C, nenhuma é do Nordeste. O Novo Horizontino, o Ituano foi campeão de São Paulo, o Novo Horizontino é de São Paulo, comandado pelo ex-treinador do Sampaio Condé, o Criciúma, executivo de futebol, o ex-executivo nosso ano passado, Juliano Camargo, é de Santa Catarina, e a Tombense, comandado pelo ex-treinador do Sampaio do começo do ano, que aqui todo mundo chamava de louco, e eu também, por ter trazido, subiu. Né? Não tem nenhuma de Nordeste, mas se você pegar dos que foram rebaixados da Série B, você tem o Confiança do Nordeste, tem o Vitória do Nordeste e tem o Remo, nosso vizinho aqui na região norte. E tem só o Brasil para lá do Sul. Então,
nós temos que rever todo esse planejamento dos clubes do Nordeste. A diferença é grande ainda em relação aos clubes de Sul e Sudeste. Então, o recado que eu dou é esse. Pode ter certeza, torcedor boliviano, que nós vamos ter um grande 2022, nós não vamos parar, os jogadores vão para as férias, a comissão técnica vai, mas os diretores do Sampaio não vão ter férias, o presidente não vai ter férias e vocês também. A novidade é essa, não vão ter férias. Então, que a gente possa finalizar o ano pagando tudo em dia, e nós vamos fazer isso, e começar o ano com o pé direito, né? Com o Campeonato Maranhense, por que não, um título da Copa do Nordeste de novo, e uma grande participação na Copa do Brasil. Certo, o senhor sempre gosta de ler livro, encerra aí com uma frase aí bem... aquela de filósofo mesmo, se eu gosto de ler um livro aí. Bom, eu gosto de ler livro, mas uma frase que me marcou muito, eu era estudante de engenharia na PUC do Rio, eu fiz engenharia eletrônica, e eu fui assistir uma palestra do Betinho, Herbert de Souza, grande sociólogo, né, que morreu de AIDS contraído porque ele era hemofílico, né, e ele fazendo uma palestra sobre reforma agrária, e o cara disse, um estudante lá de direito pediu a palavra e disse, isso é sonho, utopia, reforma agrária no Brasil, e o Betinho era o presidente da ABRA, Associação Brasileira da Reforma Agrária. E ele só respondeu, tinha mais de 400 pessoas ouvindo a palestra, ele disse, meu filho, a realidade não é um sonho, a realidade são todos os nossos sonhos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você viver simplesmente mecanicamente, eu acordo, eu durmo, eu almoço, eu janto, tal, e não sonhar, a vida não vale a pena. Então, eu convoco o grande universo tricolor a sonhar comigo o Sampaio na Série A. Esse sonho é possível, vamos construir esse sonho, e para que a gente possa colocar o futebol maranhense na Série A, mas já participou na época do governo militar, que pegava um time de cada estado, um clube, e aí o Maranhão teve o Sampaio, o Moto, mas nessa formatação nunca teve, para que nós possamos botar a Bolívia Caribe no lugar que ela merece, que é a Série A do futebol brasileiro. Na elite nós já estamos, porque Cruzeiro é elite, o Grêmio, se cair, é elite, Chapecoense, apesar de um time novo, é elite, o Guarani de Campinas foi campeão brasileiro, base da seleção brasileira, com o Zenon, com o Careca, né? E tantos outros jogadores, a Ponte Preta já teve o Oscar, capitão da seleção brasileira, né? E o Sampaio está junto com esses times todos. E para frente, nós haveremos de conquistar muito mais.